Olha, em outro destaque, o Brasil apoia os Estados Unidos contra a questão cubana na ONU. A informação do repórter Renan Porto. Pela primeira vez, o Brasil votou a favor na ONU da manutenção do embargo econômico, comercial e financeiro imposto a Cuba pelos americanos. A delegação brasileira na Assembleia Geral se uniu aos Estados Unidos e a Israel. Já 187 países votaram pela retirada das sanções. Colômbia e Ucrânia optaram pela abstenção e a Moldávia optou por não exercer o direito ao voto. Há 28 anos, a Assembleia Geral aprova anualmente uma resolução que pede o fim do embargo à ilha comunista, que vigora desde 1962, ainda no contexto da Guerra Fria. Em 2016, diante de um estreitamento entre o governo de Barack Obama e os cubanos, os Estados Unidos se abstiveram da votação pela primeira vez. O governo de Donald Trump iniciou um distanciamento do governo de Cuba e uma retomada da postura histórica de oposição à Havana. Durante a reunião na sede da ONU em Nova York, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues Parilla, afirmou que o presidente americano persegue os cubanos com o objetivo de acabar com o abastecimento de combustível no país. Pedir o abastecimento de combustível a nosso país. A embaixadora americana na ONU, Kelly Craft, afirmou que Cuba é uma contribuidora ativa para a instabilidade regional, que os governantes do país não se responsabilizam pelos seus atos. Its leaders will not hold themselves to account. O ministro brasileiro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou no Twitter que o regime cubano destruiu a liberdade do próprio povo, executou milhares de pessoas e criou um sistema econômico de miséria. Ele ainda disse que Cuba seria o principal alicerce do regime de Nicolás Maduro na Venezuela e estaria por trás de toda a opressão e tortura que acontece na região. O chanceler reforçou que o Brasil votou a favor da verdade e que é preciso deixar de bajular Cuba. A votação na ONU tem peso político, mas só o Congresso dos Estados Unidos pode revogar o embargo. Olha, na verdade, isso tem uma importância muito mais simbólica do que prática, né? O embargo cubano, o embargo americano a Cuba, vamos lembrar, muitas pessoas acusam de hipocrisia, por que não faz embargo à China? Cuba é um caso especial porque Cuba encampou empresas americanas na época da Revolução, assim chamada, e depois apontou mísseis nucleares para a Flórida. Então é óbvio que é um caso diferente. Cuba pode ser pequena, pode ser insignificante do ponto de vista comercial, mas repito, muito relevante do ponto de vista de narrativa, da guerra de narrativas. Então, nesse aspecto, o que acontece é que o Brasil está se alinhando aos Estados Unidos e Israel numa disputa por maior clareza moral na região, ainda mais numa época em que a ditadura cubana apoia o regime nefasto de Nicolás Maduro na Venezuela. É óbvio que, do outro lado, o regime opressor cubano sempre usou esse embargo como uma desculpa para a sua miséria, para o fracasso do socialismo, o que é absurdo, porque Cuba é livre para comercializar com o resto do mundo inteiro. O embargo diz respeito apenas a empresas americanas. As pessoas chamam de bloqueio como se tivessem navios proibindo Cuba de negociar com o resto do mundo. Balela. Tem hotéis espanhóis explorados na ilha, o Fidel Castro, quando era vivo, sempre dava entrevista com o uniforme da Adidas, empresas brasileiras atuam em Cuba, então Cuba não está proibida de negociar com o resto do mundo, é apenas com os Estados Unidos. Mas sempre usaram a esquerda radical e o regime cubano essa desculpa do embargo para colocar como bode expiatório para o fracasso do socialismo. E agora a gente viu que a Venezuela foi pelo mesmo caminho da desgraça sem embargo algum. Ou seja, eu acho que é muito mais uma postura do governo brasileiro em alinhamento ideológico e moral até com os Estados Unidos e Israel do que qualquer outra coisa. Tanto é verdade que a ex-presidente Dilma e companhia já estavam esperneando nas redes sociais ontem, falando que o Brasil rompia com uma tradição de anos e anos, como se estivessem preocupados de fato com as tradições e não em proteger os seus comparsas na ilha, que recebiam inclusive rios de dinheiro na época do regime cubano, seja com o Mais Médicos, seja com o BNDES bancando Porto de Mariel em Cuba. Ou seja, eu acho que é muito bem-vinda a mudança de postura. Exatamente, tem um aspecto adicional aí que os governos petistas eram próximos ao regime cubano, faziam viagens rotineiras, tinham um apoio do Estado brasileiro representado pelos governos de Lula e de Dilma em relação ao regime cubano, regime nefasto, que não só criou um problema humanitário gravíssimo dentro de Cuba, como arruinou
a economia do país. Agora, eu gostaria muito de ver a ONU condenar de forma veemente e fazer um trabalho para derrubar a ditadura comunista cubana, porque ficar votando contra o embargo americano, a favor da derrubada do embargo americano, primeiro que isso não vai ter qualquer tipo de peso na decisão do presidente americano. E lembrando aqui, uma série de presidentes democratas e republicanos que se sucederam no cargo nunca colocaram em causa, ou nunca tentaram colocar em causa esse embargo. Então, é uma percepção de que o embargo deve ser mantido por parte de democratas e republicanos. Agora, a ONU faria muito melhor se posicionasse contra a ditadura comunista cubana e não ficar perdendo tempo com isso.